Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A exploração sexual de crianças e adolescentes passa a integrar agora o rol dos crimes hediondos. Projeto de lei que alterou a legislação foi aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pela Presidência da República. Para abordar o assunto, convidamos o promotor de justiça, Alexandre Spizir, que atua na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre. Doutor Alexandre, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como o senhor, que lida com essa matéria, recebe a notícia dessa lei que fixa a exploração sexual de crianças como crime hediondo? Também é um prazer nosso de estar aqui novamente. Nós recebemos essa notícia com satisfação porque vem justamente a corrigir e a fazer e implementar uma evolução legislativa no nosso país. Nós já tínhamos previstos como crime hediondo, dentre outros, na Lei 8.072, o estupro de vulnerável, que, a grosso modo, se chama o abuso sexual, né, de criança e adolescente. Dentro disso, com essa ampliação legislativa, o crime de exploração sexual de criança e adolescente passou a ser classificado também como crime hediondo. Pelo que dá a entender com essa nova lei, o criminoso ele já não tem direito à fiança, ele começa também em regime fechado. E o que muda mais com essa lei, doutor Spizir? Sim, nós temos algumas modificações com relação à questão jurídica desses crimes. Como foi colocado, sendo classificado como crime hediondo, ele passa a não ser mais suscetível de fiança, de indulto, de graça. O regime inicial de cumprimento da pena aplicada é o regime fechado. A questão de progressão de regime, depois de aplicada a pena, recolhido ao presídio, a questão de progressão de regime fica mais difícil, exige mais tempo de pena no regime fechado, ou seja, para criminosos primários de 2/5 e para reincidentes de 3/5. Então, além dos requisitos necessários à progressão do regime fechado para o semiaberto, e o condenado por esse crime, e por todos os crimes hediondos, ele tem que ter um tempo mínimo de pena maior no fechado do que nos demais crimes. E com relação à pena em si, ela não se altera, ela continua a mesma prevista no Código Penal? Não houve alteração da pena em si, continua sendo de 4 a 10 anos de reclusão, mais multa se o crime visar a obtenção de vantagem econômica e se houver envolvimento de estabelecimento comercial, como efeito obrigatório da condenação, a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento. E quanto ao crime de abuso de crianças e de estupro, esses crimes já estavam no rol dos crimes hediondos? Sim, já estavam, como o crime de estupro de vulnerável, né? Que aí pega também o crime de estupro, que pegaria o estupro vulnerável até a vítima tendo até 14 anos de idade, 13 anos completos,
e a partir entre 14 e 18 também há previsão como o estupro propriamente dito nessa faixa de idade. O senhor entende que essa lei sancionada há pouco, até em consequência da Copa do Mundo que está por vir, fortalecerá o combate a essa prática criminosa no país? Sem dúvida. Assim, eu destaco duas questões, né? Logicamente, em primeiro plano, a gente tem essas modificações legislativas que trazem algum instrumento novo e de uma forma mais gravosa a repressão desses crimes de exploração sexual, mas eu também coloco assim que com essa modificação fica bem claro do ponto de vista do ordenamento jurídico das instituições e também sinalizando para a sociedade a gravidade desse tipo de conduta, né? Porque assim, houve uma evolução. Havia algum tempo atrás, até em algumas decisões até de tribunais, assim, uma visão um pouco complacente com esse tipo de crime de exploração sexual, ou não assim tão uma visão tão firme quanto no caso da repressão ao abuso sexual, ao crime envolvendo abuso sexual. Ou seja, assim, mas a criança se colocou, estava se prostituindo, não se fala criança se prostituindo, não se fala, isso é um equívoco. A criança está sendo explorada sexualmente, porque ela não tem o domínio de si quando ela se coloca diante do adulto explorador, do adulto que submete ela a uma violência sexual. Na verdade, ela está sendo violentada, ela está sendo submetida a uma violência sexual, né? Que a exploração sexual envolve, enfim, figuras que estão em completo desequilíbrio diante de uma relação. Então, a prostituição, vai-se usar o termo prostituição quando quem está nessa situação é maior de idade e pode, então, assim, se colocar diante de uma situação, né? Claro que também não é uma situação de que se estimule, mas é diferente quando a vítima está nessa situação, ela é submetida à exploração sexual e não à prostituição. Então, esse eu acho que foi o grande fator dessa mudança legislativa, né? De sinalizar que tanto quanto o abuso sexual, a exploração sexual é um crime hediondo. Agora, o senhor entende que basta essa lei, que é um avanço, mas é preciso ainda fortificar as redes de monitoramento de exploração de crianças e adolescentes? Não basta a lei. Isso aí assim, a gente sabe que não só no ponto de vista do abuso sexual, do enfrentamento ao abuso sexual, quanto da exploração, a lei por si só não vai trazer a mudança de realidade. O que vai realmente repercutir é o trabalho, no sentido de que essa lei possa ser aplicada, o trabalho de prevenção e o trabalho em rede de atendimento para que essas crianças e adolescentes que estejam nessa situação possam visualizar um mundo novo, possam ter outras opções, outra vida e sair dessa situação de risco e de prejuízo. Como o senhor vê o serviço Disque 100, que recebe denúncias em todo o país? Bom, o Disque 100, de um modo de ver, ele tem assim ele, vamos dizer, favorece o acesso à formulação de denúncias, de queixas.
Porém, eu, né, coloco a minha posição assim, na forma que ele está estruturado hoje, a questão de fluxo pode e deve ser revista para tornar mais ágil, né, e que não haja tanto, enfim, aquele órgão que seja o responsável pela apuração, diretamente pela investigação, receba e diretamente e proceda tome as providências legais cabíveis, né? E depois, assim, apurado, ou seja, confirmada aquela denúncia, porque é uma denúncia anônima, né? Que isso gere, então, os procedimentos respectivos, aí segue com que os órgãos que sejam responsáveis pelas ações recebam as provas já realizadas, a investigação já feita nesse sentido. Agora, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime em que nós devemos ter, no meu entendimento, muitas campanhas de conscientização para que as pessoas realmente denunciem. Isso aí é importante para chegar aos responsáveis. É muito importante. A gente vê iniciativas interessantes nesse sentido. Havia, algum tempo atrás, uma que eu me recordo, mas existem várias, de que o lema da campanha é assim: vergonha é não denunciar. E justamente a vítima do abuso, da exploração, se tem vergonha de denunciar, não. A vergonha é que isso não seja denunciado. E isso aí toda a sociedade tem que estar imbuída nesse sentido, né? Então, assim, não só a campanha de conscientização, mas também eu acho que tem uma questão assim, educacional, né? De que as escolas possam tratar desse tema, os órgãos, as entidades, associações comunitárias possam difundir isso para assim, uma visão cultural da coisa, de que isso aí seja banido, ou seja, às vezes a pessoa vê assim, pode não ver a criança em situação direta de exploração, mas vê assim em situações de risco, né? Na rua, em horários inadequados, com pessoas duvidosas, não são pessoas que cuidam delas, né? Então isso aí tem que ser denunciado prontamente, para que, se não houver uma situação de exploração, a situação seja prevenida antes que ocorra, né? Que antes que o dano ocorra à criança e ao adolescente. Como dissemos há pouco, estamos na véspera da Copa do Mundo. Eu gostaria de saber como o Ministério Público Gaúcho se prepara para essa Copa aqui em Porto Alegre, no que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes. Sim. O nosso trabalho já vem ocorrendo há anos nessa área. Na minha área, que é o combate à questão do crime de exploração sexual, nós temos já há 2 anos, cerca de 2 anos, através de um termo de compromisso de integração operacional entre Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, um trabalho sistemático nessa área de troca de informações. Nós nos reunimos mensalmente na promotoria, trocamos informações e os problemas, as necessidades, buscando sempre intensificar esse combate, intensificar a questão preventiva, né? Assim, aproximando Conselho Tutelar, Polícia Civil, através do DECA, Brigada Militar, nessa atuação, e Ministério Público, que articula essas operações e esses contatos no sentido de intensificar o enfrentamento desse crime. Na Copa do Mundo, nós sabemos que tanto o Conselho Tutelar está organizando e realizará um reforço no plantão, além do plantão normal que existe, vai haver outros conselheiros em plantão com estrutura
própria para atendimento imediato dos casos, a Brigada Militar com reforço de policiamento e treinamento, e a Polícia Civil também recebendo treinamento para essas questões de Copa do Mundo, que na verdade elas são aplicáveis a todos grandes eventos, né? Então, assim, claro que com questões mais particulares de uma Copa do Mundo, que envolve assim, mais estrangeiros no nosso país, na nossa cidade, no caso, né? Sabendo lidar, assim, recebendo bem os estrangeiros, mas também mostrando a eles que nós temos lei, que nós temos a proteção à criança e adolescente e que nós vamos trabalhar nesse sentido. Ainda ficando nesse mote da Copa do Mundo, existe, eu acho que uma preocupação do Ministério Público de todo o Brasil, principalmente com o turismo sexual. Sim, justamente. E isso aí é um trabalho que já vem assim, já começa lá no exterior, na verdade. E eu sei que o governo federal já trabalha nesse sentido há algum tempo, porque as agências de turismo também coíbam esse tipo de conduta, ou seja, que não aquele que é o turista sexual, que vai já ao encontro, né, achando que vai ter algum tipo de favorecimento, ele se desestimule a via. Outra questão, chegado aqui, que já no aeroporto, rodoviária, tudo, nesses locais de chegada, né, e nos postos de informações turísticas, eles recebam informações também já traduzidas em inglês e outras línguas, para saber da nossa legislação com relação à questão de combate e enfrentamento ao abuso sexual e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então eles vão estar avisados e também havendo, claro, a situação, um enfrentamento conforme manda a lei, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu sei que seu trabalho não é fácil, há muito tempo o senhor combate a prostituição infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes. O senhor tem algum número, digamos assim, deste ano, para se ter uma ideia do seu trabalho, da sua promotoria aqui em Porto Alegre? Sim, nós trouxemos aqui, rapidamente, eu apanhei alguns dados dos nossos relatórios, no período, então, de 1º de janeiro a 30 de abril deste ano, que é o fechamento do último relatório. Então, assim, nesse período, nós fizemos 1.130 exames, manifestações diversas, foram recebidos de maior tipo de casos possíveis, assim, através de inquéritos policiais, denúncias avulsas e comunicações de outros órgãos, 447 casos, que envolvem tanto, esse número envolve tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual. E entra numa cifra só no sistema e nós não temos ainda como desmembrar, separar esses números. Então, assim, violência, situações de violência sexual em geral, assim, contra crianças e adolescentes, claro que estão sendo apuradas, algumas já foram e tal. Podem ser confirmadas ou não. E número de ações penais ajuizadas até 30 de abril, 88. Agora já temos mais ações pelo período posterior. Quais são os perfis, digamos assim, ou qual é o perfil desse criminoso, dessa pessoa que explora uma criança? Olha, assim, do ponto de vista psicológico, os estudiosos do assunto, psiquiatras e psicólogos da área, eles não há em uma avaliação psicológica não resulta, salvo algumas exceções, assim, aquele indivíduo é pedófilo, né? Salvo raras exceções. Mas, assim, se vê que é um indivíduo que
se prevalece da situação, né? A criança e adolescente geralmente estão em situação de rua, né? Em algum ponto de acesso, né? Em que assim, locais assim que não tem tanta possibilidade de controle ou pela população, ou pela polícia, e aborda a criança e o adolescente, né, para a prática sexual, né? Então, medidas de pagamento, às vezes pagamentos irrisórios, né? E então, assim, é aquele indivíduo, e às vezes é um indivíduo que trabalha, que tem família, enfim, não há um estereótipo do bandido, assim, né? Com multireincidente, às vezes não é, às vezes quando começa a surgirem mais casos, né? Aí sim já tem aquele perfil mais formado de que na psicologia chama de pedófilo, né? Sim, o senhor falou agora em reincidência. Quando essa pessoa é punida, o senhor já teve casos assim que a pessoa foi solta e reincidiu no crime? Não é o maior número de casos, né? Assim, nós temos visto que a pena aplicada tem servido, na maior parte dos casos, para refrear essa conduta. Sim. Né? Em alguns casos, há reincidência, a prática de uma série de fatos em momentos próximos, né, que depois vão sendo revelados, às vezes em momentos distintos, que aí, havendo os elementos necessários, nós representamos pela prisão preventiva, ou seja, pela prisão cautelar, a fim de que outros fatos não ocorram. Claro, o senhor falou que as vítimas geralmente são crianças, adolescentes em situação de rua, mas e a participação dos pais aí? Como o senhor vê essa participação dos pais nesses casos? É muito importante esse tema, porque os pais, eles, há dois tipos principais, né? Aqueles pais que participam ou ganham alguma coisa, ou seja, também são exploradores daquela criança e adolescente, ou pais que são ou omissos ou negligentes, né, deixam ao Deus dará a criança em situação de risco, ou são impotentes para lidar com aquela situação e não procuram ajuda para comunicar ao Conselho Tutelar, à Promotoria da Infância, tais situações, e também na prática são omissos. Ou seja, de alguma forma ou outra, na maior parte dos casos, há uma participação importante dos pais ou dos responsáveis nessa situação de exploração sexual. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Espizier, mas o senhor tem um minutinho para sua mensagem nessa área da exploração sexual de crianças e adolescentes. A minha mensagem final, agradecendo o convite, logicamente, é que realmente é uma área dura, uma área com dificuldades, mas é possível nós resgatarmos essas crianças e adolescentes. Nós não podemos perder o foco, não podemos perder a esperança. Tem vários casos que a gente conseguiu resgatar, me recordo uma adolescente que ela prestou inicialmente o depoimento como vítima e depois um outro procedimento, depois do trabalho em rede, evidentemente ela prestou como testemunha de uma outra adolescente amiga dela que era explorada, e ela chegou na minha frente nesse segundo depoimento com a vida estabelecida, formou família, convivendo com a sua família, com um nenezinho no qual já era uma moça com 18, 19 anos. Ela dizia: doutor, eu quero viver a minha vida, não quero mais nem ouvir falar mais dessa situação. Ou seja, nós conseguimos, então, a gente deve continuar trabalhando, porque a gente, com certeza, pelo menos uma parte, a gente vai conseguir resgatar essas crianças. E, é claro, a ideia é sempre que todos sejam resgatados. Ok.
promotor de justiça Alexandre Spizerri, que atua na promotoria da Infância e Juventude em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!